Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente continua estudando aí as origens do português, da língua portuguesa, né? Hoje especificamente a gente discute sobre o português de Portugal e o português falado no Brasil, né? Qual a diferença entre o português de Portugal e o português brasileiro? Em que aspectos essas línguas se aproximam ou se afastam? O português falado no Brasil ainda é o mesmo falado no Portugal, beleza? Hoje a gente discute sobre esses aspectos, traz algumas informações para você, beleza? E responde aí algumas questões, beleza? Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Pega papel e caneta e faça suas anotações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, beleza? E deixe seu like aí para ajudar o canal. E simbora, galera, vamos aos estudos. Então, galera, para dar início às nossas discussões aí, né, sobre o português brasileiro e o português europeu, né, o português de Portugal, vamos aqui a alguma questão aqui já do Enem, para nós discutirmos um pouco sobre essas características aí, sobre esses elementos específicos do nosso português, o português falado no Brasil e o português falado em Portugal, beleza? Vamos lá, acompanhe aqui a leitura comigo, Português Facinho Facinho com Zé Roberto. Antigamente, esse texto aqui é um texto de Drummond, muito conhecido. Aqui tem um fragmentozinho curto, né? Mas é uma crônica bem mais longa, sempre abordando esse aspecto aqui. Beleza? Vamos lá. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Então, muito bem, você já vem aqui, né? Várias expressões que não são utilizadas mais hoje, como ele está dizendo, antigamente, né? E vejam que vocês que o Drummond já falava de antigamente, né? Em relação a ele, né? Então, em relação a nós aqui, está mais antigamente ainda, beleza? Então, vamos lá. Quando ele diz assim, essa expressão aqui, né? Eu ouvi muito essa expressão aqui. Antigamente, dobrar a língua, né? Dobre a língua, né? Dobrar a língua é você, vamos dizer assim, reparar, fazer uma reparação em relação ao que você disse, né? Sobretudo, levando-se em consideração que tratava-se de algo que era desrespeitoso, né? Aos pais, aos mais velhos, né? Dobre a língua antes de falar disso e coisa e tal. Ou seja, não fale, né? Se dobre a língua aí não fale, mais ou menos assim. Arear os dentes, aqui é escovar os dentes, né? E cair nos braços de Morfeu. Morfeu é o deus do sono, era dormir, né? Vamos continuando aqui. Não devia também esquecer de lavar os pés, nem tugir, sem tugir nem mugir. Sem tugir nem mugir é uma expressão que quer dizer assim, sem reclamar, fazer algo sem reclamar, né? Nada de bater na cacunda do padrinho, não sei bem o que é isso, nem de debicar os mais velhos. Debicar aí seria talvez fazer uma piada ou trollar, né? Hoje seria trollar talvez aí, né? Mais velho. Pois levava uma tunda aqui seria levar uma pisa, né? Ou uma surra, eu não sei o que é que vocês, como é que se usa hoje, né? Praticamente não existe, mas levar uma pisa, levar uma surra, mas na nossa época levar uma pisa, levar uma surra. Ainda cedinho, aguar as plantas e ia ao corte e logo voltava aos penates. Veja que tem várias expressões que eu também não sei o que significa, né? Vamos lá, continuando aqui. Não ficava mangando na rua, nem escapulia. Escapulia aqui eu utilizei muitas vezes, né? Era fugir, né? E mangar aqui para nós é o que hoje é trollar ou rir de alguém, fazer uma piada com alguém, né? Ainda hoje no interior é muito utilizado o verbo mangar. Ei, não mangue de mim não. Escapulia do mestre, o mestre é o professor, mesmo que não atendesse, que não entendesse patavina, não entender patavina é não entender nada, né? De instrução moral e cívica. Instrução moral e cívica era uma disciplina, né, que existia aí. Eu ainda cheguei a ter um ano, né, se eu não me lembro, ainda no primeiro ano, por apenas um ano, não era o ano todo, era apenas um bimestre, eu acho que teve essa disciplina aí, moral e cívica. Educação era educação moral e cívica. O verdadeiro smart, aqui smart eu não sei o que é, lembra uma palavra inglesa, mas não sei o que é. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró, esse liró é uma palavra muito engraçada, também não sei o que é, ao copo de água. Se bem que nos converscote, não sei o que é converscote, talvez seja conversa, né? Não sei. Apenas lambiscar-se para evitar flatos. Lambiscar é apenas provar, acho que comer um pouco
comer pouco de algo, né? Os bilôntras, também eu não conheço essa expressão, não é do meu tempo, é que eram um precipício, jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. Carecer é precisar, necessitar. O melhor era pôr as barbas de molho, né? Quer dizer assim, esperar, ter paciência, aguardar, né? Diante de um treteiro de topete não sei o que é, depois de fintar e engabelar os coiós, também não sei o que é engabelar. Engabelar aqui eu acho que seria mentir para alguém, enganar. Você está me engabelando, está me enganando, acho que é assim. Antes que se pusesse tudo em pratos limpos, colocar em pratos limpos, é falar a verdade, né? Ele abria o arco, ele também abriu o arco, não sei o que significa, né? Então, beleza aí. Se para mim tem algumas expressões que eu não domino, imagine, né? Para a geração mais nova, certamente vai ter mais dificuldade ainda de ler um texto desse. Veja que é um texto em português, um texto em português brasileiro, né? Então vamos lá, a língua sofrendo suas alterações aí com o tempo, né? Vamos aqui. Aqui tem um texto 2, ó. Tem o significado de algumas expressões. Acompanha aqui comigo. Palavras do arco da velha. Então vamos lá aqui. Cai nos braços de Morfeu, eu tinha falado, é dormir, né? Debicar é zombar, também tinha dito. Tunda é surra mesmo. Mangá é isso aqui. Escarnecer, caçoar, tirar onda, trollar. Tugir, aqui como já falei, é não reclamar, não murmurar. Liró é bem vestido, isso aqui eu não sabia, liró. Copo de água, também não sabia. Aqui, olha, lanche oferecido pelos amigos. E quando chegar na casa de alguém agora, eu vou pedir um copo de água. Se vierem com água, eu digo negativo, meu amigo. Não é isso, não. Então vamos lá aqui para a próxima questão. Aqui, ó, a converscota. Eu pensei que fosse uma conversa pequena. É um quê? Um piquenique, ó. Aí. Bilontra é velhaco. Talvez vocês também não saibam o que é velhaco, né? Mas velhaco tem dois sentidos, né? No interior, as pessoas que não pagam as contas eram chamadas de velhacas, né? Você não pagou sua conta, você é um velhaco. Mas o velhaco também, aqui no sentido também mais utilizado comumente, como alguém de pouco caráter, alguém que faz coisas erradas, sacanagens e assim por diante, né? Treteiro de topete, tratante, atrevido, né? Abrir o arco, fugir. Então tem aqui algumas expressões que eu também não dominava, beleza? Vamos aqui para a questão do Enem. Na leitura do fragmento do texto antigamente, como eu falei, um fragmento, né? A crônica é mais longa. Constata-se pelo emprego de palavras obsoletas. Palavras obsoletas são palavras, expressões que caíram em desuso, beleza? Que itens lexicais outroras produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que, muito bem, ele está dizendo aqui que as expressões que antigamente, né, comunicavam, tinham sentido, né, um sentido claro, o qual as pessoas entendiam facilmente, né, hoje não ocorre mais assim. Isso revela o quê? O que é que isso revela sobre a língua? Vamos aqui entender. Letra A. Revela que a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano, né? Essa aqui não é uma característica da língua de antigamente. Todas as línguas, em qualquer época, vão precisar de palavras, de termos para se referir a fatos do cotidiano. Então não é isso que está sendo revelado aqui, né? Letra B. O português brasileiro se construi evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. Então veja aqui, ó, isso aqui nós temos uma falha. O português brasileiro se constitui evitando, né? Ele não evita, né? A língua vai absorvendo novas palavras e outras vão caindo em desuso, né? Então as expressões aí que foram utilizadas no texto foram substituídas, ou seja, novas palavras surgiram. Então não houve uma evitação do surgimento de novas palavras, beleza? Então letra B aqui está eliminada a letra B. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Olha, essa questão aqui, ela é, vamos dizer assim, incoerente em si mesma. Você tem que perceber isso para perceber qual o sentido das palavras para que você possa anular a questão. Então veja que quando você diz assim, heterogeneidade, o que é heterogeneidade? É algo heterogêneo,
diversificado, variado, de várias formas. Ele diz assim, então essa heterogeneidade, essa variedade leva a uma estabilidade no eixo temporal? Não, leva a uma instabilidade, ou seja, não há uma estabilização da língua no tempo. No tempo ela vai sofrendo alteração, não fica estável, beleza? Então você poderia dizer assim, a homogeneidade leva a uma estabilidade, estaria certo? Ou a heterogeneidade do português leva a uma instabilidade do léxico. Do léxico é o conjunto de palavras que constitui uma língua, né, no eixo temporal. Então, está no lado aqui a letra, o termo heterogeneidade e estabilidades em relação à mudança do português ou de uma língua qualquer no tempo são paradoxo, é incoerente, beleza? Letra D. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vem em mim, que eu sou facinho, facinho. O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser conhecido como uma língua independente. Não tem nada a ver, em nenhum momento o texto faz referência ao inglês e nem... Tem uma palavra lá que eu falei para você que era um pouco parecida, smart, né? Lembra um pouco o inglês, smart. Eu acho que smart no inglês significa inteligente, eu acho. Segundo Clarinha, expert em inglês, ela me deu um ok, disse que é isso mesmo, então muito bem. Vamos para a letra E. O léxico do português, como já falei, léxico é o conjunto de palavras, é todo o vocabulário de uma língua, beleza? Do português representa uma realidade linguística variável e diversificada, é claro, variável e diversificada, como nós podemos ver através da leitura do texto, que já houve uma diversificação em relação ao tempo que o texto foi produzido e os dias atuais, beleza? Português, facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos para a nossa próxima questão aí, beleza? Espero que as explicações estejam claras para você. Texto para a questão 6. Distantes geograficamente, é natural que o português do Brasil e o de Portugal apresentasse desde o período colonial traços linguísticos que os particularizassem e diferenciassem. Então, muito bem. O que é que o autor está dizendo aqui? Dada a circunstância, né, de distância geográfica, né, do português falado no Brasil e o português falado em Portugal, essa distância geográfica, era normal que particularidades fossem surgindo, né, em cada uma dessas línguas, beleza? Mas ele vem dizendo aqui, não é simples, porém, determinar em que momento isso passou a ocorrer mais fortemente. Ou seja, os especialistas aí não chegam com clareza, né, quando foi exatamente que essas mudanças começam a ocorrer e o português do Brasil começa a ficar diferente do português de Portugal, né? Continuemos aqui a leitura. Os primeiros colonos, vou adiantar aqui um pouquinho, os primeiros colonos que para cá vieram, século XVI principalmente, passaram quase sempre por um processo de indianização, dada a precariedade da estrutura colonial do período. Então veja aqui, ó, os primeiros colonos, né, como era um efetivo menor, como está dizendo aqui, a estrutura de colonização, eles acabaram sofrendo uma indianização. O que isso quer dizer? Que eles acabaram absorvendo algumas características culturais do índio e certamente a língua entra aí dentro desses elementos culturais, né, do índio, que vai acabar influenciando também esses colonos portugueses, beleza? Continuemos. A partir, contudo, do final do século XVI ou início do século XVII, nas áreas centrais da colônia, Bahia e Pernambuco, houve núcleos de colonização que não se indianizaram, ao menos não intensamente. Então você veja aqui que ele diz que inicialmente os colonos sofrem um processo de indianização, passando a receber elementos da cultura indígena, mas ele diz que no centro, né, que o centro na época era Brasil e, Bahia e Pernambuco, houve um isolamento. Então é como se houvesse uma resistência, né? Esses colonos do centro, da parte central do Brasil, acabaram resistindo a essa indianização. Saiu, vamos lá. Esses novos colonos sentiam-se como exilados e não como brasileiros. Veja aqui, né? Então, ou veja
exilados, havia uma proteção da cultura, né? Eles não se identificavam como brasileiros, mas como portugueses. Procuravam manter a cultura europeia, evitando as influências tropicais, o país do pecado, da morte, do paganismo. Linguisticamente, essa postura parece ter desenvolvido uma norma conservadora que manteria o fala brasileiro relativamente infenso às inovações que se processaram em Portugal. Então vamos entender isso aqui, né? Então, esses colonos da parte central do Brasil, que falavam o português de Portugal, acabaram se isolando. Então ele quer dizer o quê? Que no Portugal, as mudanças linguísticas continuaram ocorrendo e como eles não estavam em contato com essa, vamos dizer assim, essa transformação linguística que ocorria em Portugal e nem queriam interagir com a cultura indígena, a língua é como se a língua fosse mais preservada. Então, as marcas linguísticas de um tempo mais remoto acabaram sendo preservados. É isso que o texto está querendo nos passar. Vamos aqui para as alternativas, beleza? São a questão aqui da Max do São Paulo. Uma questão bem próxima das questões do Enem, né, que discutem muito, que abordam muito essas questões aí, né? Pela leitura do texto, pode-se afirmar que o português brasileiro apresenta aspectos linguísticos mais conservadores do que o português de Portugal. Muito bem. Ele diz que no Brasil Central houve de fato essa preocupação. Ouço água ao cair. Letra B. Elementos que diferenciam o português de Portugal e o português do Brasil podem ser explicados apenas por fatores geográficos. Não necessariamente, né? Ele falou que o fator geográfico contribui para isso, mas não é só isso. O contato com outras culturas, como por aqui no Brasil ocorreu, né? O contato com as culturas indígenas, com as culturas afro, né? Com a cultura holandesa e francesa, contribui para as mudanças linguísticas também, beleza? Não só a geográfica. A mudança linguística é algo imprevisível e dificilmente pode ser explicada por meio de observações analíticas. Veja, o texto não diz isso, né? E nem sequer exatamente através das observações linguísticas, né? Dos estudos através de textos, né? De textos antigos, que se chega a uma informação referente a essas transformações. E não é assim, é difícil, é claro, mas não é algo imprevisível, não. É algo, a mudança, a mudança linguística, ela é percebida, né, através dos estudos de textos antigos, e pode ser explicada assim, através dessas análises, beleza? Então não é também a letra C. Os colonos que vieram para o Brasil no século XVI já encontraram a sólida estrutura social e habitacional em pleno desenvolvimento. Não exatamente, né? Ele diz aqui no texto, lá deixa claro, que houve, né, inclusive, uma falha, havia uma dificuldade na estrutura, né, de colonização. Então, os portugueses que vieram para cá não encontraram ainda essa estrutura sólida, né? Então, muito bem, vamos aqui para a letra E. A influência indígena foi maciça nos séculos 16 e 17, por isso foi impossível aos colonos a manutenção dos hábitos europeus. Negativo, né? O texto deixa muito claro isso, né? Que exatamente nessa época, século 16 e 17, houve um isolamento quando os colonos portugueses da parte do Brasil Central tentaram manter a cultura europeia, beleza? Então vai ficar aqui, ó, só a letra A mesmo. O português brasileiro apresenta aspectos linguísticos mais conservadores, mas aqui nós devemos levar em consideração que, no meu entender, essa parte de conservação aqui está mais relacionada a essa época, né? Hoje o português do Brasil já sofreu também muitas mudanças, muitas alterações, então não se pode dizer que ele é mais conservador atualmente que o português de Portugal, né? Então isso aqui, o português, pelo que eu entendi aqui, de acordo com o texto, ele se manteve mais conservado nesta época, como está aqui bem claro, né? Os colonos procuravam manter a cultura europeia, evitando as influências tropicais. Então, no meu entender, essa questão aqui de manutenção, né,
de o português brasileiro ser mais conservador faz referência sobretudo a essa época, beleza? Então ficaremos aqui com a letra A, português facinho, facinho com Zé Roberto, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like aí para que nós possamos fazer um trabalho aqui mais recorrente, beleza? Valeu, galera, vamos aí a mais uma questão aqui, fazer a leitura do texto rapidamente com vocês para que o vídeo não fique muito longo, beleza? Só metade dos portugueses com idade entre 55 e 64 anos estão a trabalhar. Muito bem. Em 2013, os funcionários públicos que passaram a reforma tinham em média 61 anos. Já no caso do setor privado, os pensionistas, vamos lá, de velhice reformaram-se um pouco mais velhos, mas pouco, com 63 anos em média. Não surpreende, assim, um outro dado estatístico divulgado esta, provavelmente, terça-feira, pela base de dados por data, a propósito do Dia Internacional do Idoso. Apenas 47% dos indivíduos entre os 55 anos, 50 e 64 anos estavam empregados no ano passado. Além dos pensionistas da Segurança Social, que em 2013 estavam a receber pensões por reforma antecipada. Foi o terceiro valor mais elevado da última década. Os restantes repartiam-se entre os que estavam desempregados, em formação ou simplesmente inativos. Para além das questões de sustentabilidade da segurança social que isso levanta, alerta a demógrafa Maria João Valente Rosa, a sociedade não pode continuar a dar-se o luxo de desperdiçar tanto o capital humano com base no simples critério administrativo que é o da idade. Muito bem, ou seja, tem que botar os velhinhos para trabalhar. Vamos lá. No título, sétima questão aqui, acompanhe comigo. No título da reportagem, o tempo verbal foi construído de uma forma não usual no português brasileiro. Identifique a construção verbal utilizada e indique a construção equivalente utilizada pelos falantes do brasileiro português. Então aqui, né, já fica evidente que o texto aqui trata-se de um texto escrito no português de Portugal, beleza? Então qual é a expressão a que ele se refere que não é comum e que é muito comum, né, nós ouvimos pelos portugueses, né? Essa expressão aqui, ó, estão a trabalhar. Essa expressão aqui, estão a trabalhar, não é uma expressão utilizada por nós, né, brasileiros. Só metade dos portugueses com idade entre 55 e os 64 anos estão a trabalhar. Veja, nós diríamos como? Estão trabalhando, né? Então, os portugueses, eles costumam utilizar essa expressão aqui, o verbo no presente, né? O verbo auxiliar no presente, estar, e o verbo principal no infinitivo. Isso é muito comum lá. Eles utilizaram para fazerem referência a uma ação que é, vamos dizer assim, contínua, recorrente, né? Eu estou cantando, eu estou a cantar, eu estou dançando, eu estou a dançar, e assim sucessivamente, beleza? Então, nós aqui, o brasileiro, em vez de utilizarmos aqui o verbo no infinitivo, vamos utilizar no gerúndio, né, terminado em NDO, beleza? Tá respondida aí a sétima questão, vamos para a questão de número 8. Português facinho, facinho com Zé Roberto. Vai aí fazendo suas anotações, beleza? Identifique no texto ocorrências de diferenças entre o português brasileiro e o português de Portugal em relação ao que? A ortografia. Ele quer que você encontre no texto uma palavra que seja escrita de forma diferente aqui no português do Brasil, beleza? Um cafezinho para adiantar. Yes, it's very good. Vamos lá aqui. Não vamos ler o texto todo. Eu já estava me antecipando aqui, né? Então você tem aqui português com idade, vamos lá, estão a trabalhar. Não surpreende, assim, estatístico, divulgado esta provavelmente terça-feira.
Você tem aqui, até aqui tudo legal. Você tem a palavra, aqui mais uma vez, ó, né? Estavam a receber, né? A mesma expressão lá que ocorreu lá no título, né? Para nós aqui no Brasil seria estavam recebendo, né? Você tem aqui, ó, inativos, né? No português de Portugal, o uso do C entre consoantes é muito recorrente, né? A palavra, por exemplo, correcto com C, fato com C, facto. E aqui inativo, inactivo, né? Com C. Então isso aqui é um uso recorrente no português de Portugal, beleza? Então isso aqui seria uma ocorrência no campo da grafia, como ele pediu aqui na letra A, né? No campo da ortografia. E agora ele pede aqui uma no campo com relação ao léxico, aponte também os respectivos termos utilizados. Ao léxico seria o quê? Uma palavra, né? Um vocabulário que está sendo utilizado que nós, brasileiros, nessa mesma situação, utilizaríamos outro. Então, o que eu vejo aqui mais recorrente aqui facilmente foi a questão do termo reforma, né? Enquanto nós aqui usamos o termo aposentadoria, ó, eles usam reforma. O termo reforma, fazendo referência à aposentadoria, ocorreu várias vezes, né? Por primeiro algumas vezes, né? Eu só marquei essa, eu não vou ler aqui, procurar de novo, mas o termo reforma com sentido de aposentadoria ocorreu outras vezes. O termo reforma aqui é utilizado para os militares, né? Os militares, quando quando se aposentam, diz que ele foi reformado, né? Ele está reformado, está na reserva, né? Então é mais comum aqui para o pessoal da Polícia Militar. Beleza? Então valeu, galera, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo, né? Espero que essas explicações e os exemplos, né, tenham sido claros aí para você e você tenha conseguido entender que o português do Brasil hoje é um português diferente do português de Portugal. Não quer dizer ainda que sejam línguas diferentes, mas que são línguas que têm características específicas, que têm suas particularidades em vários sentidos, no campo semântico, no campo gráfico, no uso do vocabulário, nas expressões e assim sucessivamente, beleza? Na próxima aula, a gente continua resolvendo questões dessa natureza, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Mais um pouquinho de café. Yes, it's very good. Valeu, galera. Tchau.